Olá, graça e paz. Estamos com mais um Conectados com Cristo, com a palavra de Deus para o seu coração. E o texto de hoje é Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma palavra de exortação em relação à nossa vida espiritual com Deus. Sabemos que Deus, ele precisa receber de cada um de nós o melhor. Se é um tempo de oração, o melhor tempo de oração. Se é um tempo de jejum, o melhor tempo de jejum, e que esse tempo seja perfeito em aproveitamento. Nunca podemos dar a Deus qualquer coisa. Sempre devemos servir e oferecer ao Senhor trabalhos com excelência. Tudo que fizermos que seja com excelência. Nesse caso, o Senhor está falando na nossa vida espiritual com Ele, em obediência, em temor e em fervor. Deus não quer que caminhamos por essa terra com uma vida espiritual de qualquer maneira. Precisamos nos atentar para isso. O Senhor nos convida para um tempo especial nele de reflexão. Esse texto está falando para a igreja de Laodiceia, que ela não era nem quente e nem fria, né? E os crentes de Laodiceia estavam agindo como se estivessem esquecido de quem era Jesus. E por que ele havia morrido? Qual era o propósito da morte de Jesus? E o Senhor Jesus então adverte eles, dizendo que eles não eram forte nem frio e nem quente. Antes, eles haviam aceitado a fé, mas eram frio ao receber Jesus. E não haviam se tornado quentes, zelosos, cuidando das coisas do Senhor, prestando reverência em amor ao Senhor verdadeiramente. Então o Senhor exortava a cada um deles. A mornidão espiritual não estava mais agindo de acordo com a palavra. Eles estavam em mornidão de qualquer forma. Não estavam quentes, não estavam zelosos. Nós precisamos atender esse chamado de Deus e sermos desejosos e corresponder ao Senhor, corresponder à palavra de Deus de acordo com aquilo que ela pede. Nós não devemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Devemos corresponder à palavra e o reino de Deus em amor. Não podemos ser frio e nem morno. Precisamos ser quentes, quentes em servir ao Senhor. Precisamos voltar para o Senhor da maneira que o Senhor quer que nós servimos a Ele. Precisamos voltar para esse tempo. Deus não vai tolerar uma vida espiritual medíocre. Ele não deseja que todos os crentes estejam envolvidos no amor e no serviço morno. Precisamos estar quentes, quentes em fervor, em fé, em oração, em obediência. Não podemos ser parciais. Precisamos ser produtivos em tudo em relação à palavra de Deus. Deus não aceita uma fé morna, pois ele se enfurece com uma religião que mantém as aparências e que ignora a fé genuína e sincera. Precisamos chegar ao Senhor com o coração inteiro na presença de Deus. Quando nós somos frios ou morno, nós somos desagradáveis ao Senhor. E a palavra, ela exige que a gente seja quente na fé. Quando você abrir a sua boca para dizer algo da palavra, que você tenha fé, convicção, destreza, equilíbrio,
e todas as coisas vai acontecer para o seu bem. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira. O próprio Jesus advertiu para que eles se atentassem para isso e não servissem ao Senhor de qualquer forma, né? Nós precisamos manter o nosso grau de fé no Senhor com toda a força da nossa alma. Quando nós estamos frio ou morno, nós estamos caminhando com uma vida miserável espiritualmente. É uma vida de miséria, onde você ora, a oração não é respondida, onde você pede, Deus não vai te ouvir e nem atender. Por quê? O Senhor quer que nós caminhemos com Ele perseverantes em fogo, labareda de fogo na presença do Senhor. Essa é uma realidade no reino espiritual hoje. Ninguém mais quer servir o Senhor ardentemente. Queremos servir o Senhor superficialmente. E Deus, Ele não vai aceitar isso. Olha o que a palavra dele diz lá em Levíticos, no capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente. Não é só de vez em quando. É continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse versículo precisa estar cravado no nosso coração, que o fogo tem que arder continuamente e não se apagar. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Esse fogo precisa arder em nós continuamente, todo dia, toda hora, cada minuto e segundo, até a volta de Cristo, para buscar a noiva dele na terra. Então essa palavra de Levítico deve ser a que nós devemos buscar. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que adianta vivermos uma vida espiritual de qualquer maneira e no final sermos vomitados da presença do Senhor? Não. Vamos nos atentar para esta palavra, de que o fogo do Senhor vai estar continuamente no nosso coração e sobre o altar da nossa vida perante o Senhor. E nunca deixaremos esse fogo apagar, tá bom? Essa é uma palavra de reflexão para minha e para a sua vida. Como é que nós estamos servindo ao Senhor, tá bom, queridos? Pense nisso. Eu quero orar pela sua vida. Pai, queremos te agradecer por esta palavra, que muitas vezes nós nos esquecemos de como devemos servir ao Senhor. Que nós venhamos nos lembrar de qual foi a ordenança que o Senhor deixou para cada um de nós. E que essa palavra de Levítico 6:13 esteja cravada no nosso coração. Que nós não venhamos ser mornos e nem frio, mas que nós venhamos ser um fogo ardente, contínuo na tua presença diante do Senhor. E que a nossa vida realmente seja um altar aonde o fogo nunca apaga. E que quando nós precisarmos agir, que esse fogo que está ardente no nosso coração possa executar a sua palavra, o seu reino na terra. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta aqueles que estão mornos. Acende o teu fogo ao coração daqueles que estão frios. Levante cada um de nós. Precisamos desse fogo da sua palavra. Precisamos desse avivamento na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos aqueles que oram comigo agora, que foram chamados para essa reflexão nesse dia. Abençoe cada um deles, Pai, e levante-os em fé, em amor e em fogo, na tua palavra, no teu poder, para agir no teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa permanecer com esse fogo dele aceso na sua vida. Tá bom? Deus abençoe.